Bom, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Resultado em Pauta, o nosso podcast com o espaço para nós falarmos de gestão, de turnaround de empresas, de cases bem-sucedidos. E hoje, mais uma vez, temos um convidado super especial para falarmos de um case que se tornou história aí no mercado. Mas, como vocês sabem, o Resultado em Pauta é um oferecimento do Grupo Optimize. O Grupo Optimize, que é um hub de soluções de negócio para todas as empresas, onde a gente tem consultoria empresarial, assessoria de marketing, BPO contábil e financeiro, Optimize Legal, para dando toda a assessoria jurídica, captação de funding no mercado com melhores condições. E se a sua empresa está pensando em entrar numa RJ, não faça isso antes de nos procurar. Optimize, o Grupo Optimize, trazendo aqui um oferecimento para o Resultado em Pauta. E nós vamos então hoje falar aqui, estou aqui do lado dos meus sócios e amigos, Lázaro do Carmo. É isso aí. E Galera, Adolfo Seria. Resultado em Pauta, vindo para falar de business de verdade. Hoje vamos falar um pouquinho de varejo no digital, varejo no modelo tradicional. Vamos falar de produto que é commodity, que não é commodity. Vamos falar de um monte de coisa boa. E eu espero que você goste. Certo, Adolfo? É isso aí, é um prazer estar com todo mundo aqui. Convidado especialíssimo. Conversa promete. Vamos para cima. E o nosso convidado hoje é alguém muito especial, além de amigo de longa data, aí, de algumas décadas já que a gente tem histórias, muitas histórias para contar, mas hoje ele está aqui representando um case de sucesso no mercado, onde ele foi o protagonista e liderou essa transformação. Então eu estou aqui com nosso amigo Fernando Bosco, presidente da Privalha, um case de sucesso no mercado e que, além de presidente da Privalha, tem uma série de experiências pregressas aí, como diretor de operações, como CEO de outras marcas, enfim, passamos por muitas coisas juntas em outras marcas também. E hoje aqui ele vai dividir conosco toda a sua experiência e como esse case de escalar um negócio para bilhão foi feito ao longo da liderança dele na Privalha. Então, Bosco, seja muito bem-vindo no Resultado em Pauta. Muito legal, Emerson, Lázaro, Adolfo, é um prazer estar aqui com vocês e também vocês são um caso de sucesso, o Grupo Optimize, e é um super prazer trocar algumas ideias com vocês, falar da minha experiência e, quem sabe, inspirar algumas pessoas e quem está nos ouvindo aqui nos seus negócios, nos seus desafios como empreendedores. Eu sou realmente um admirador dos empreendedores no Brasil e sei quão é difícil, como a gente é desafiado no nosso dia a dia e como é importante também a gente poder ouvir experiências, poder ouvir casos de sucesso, erros e acertos para que a gente possa prosperar nos nossos negócios. Muito bom. Bosco, para dar início aqui, depois a gente vai tendo um bate-papo aqui contigo, mas nós vamos fazer aqui de trás para frente. Você já está... Há quantos anos você já está na Privalha? Eu estou na Privalha há 10 anos. 10 anos. Como CEO, eu estou há 7 anos. 7 anos. Então, entendendo um pouco mais desse teu momento de carreira, a gente que te conhece há muito mais tempo que isso, mas entendendo esse teu momento de carreira, e aí eu vou aqui já colocar uma curiosidade minha. 10 anos atrás, o modelo que a Privalha tem, que hoje é um grande sucesso, mas que lá atrás era uma coisa inovadora e que podia trazer também dúvidas a respeito da perenidade disso. O que você enxergou lá atrás, quando você aceitou esse desafio, que te fez pensar que esse negócio podia ser escalável ao ponto que chegou, ou se você nem imaginava que seria escalável da maneira que chegou até aqui? Conta um pouco pra gente aí esse momento seu, essa sua decisão e como é que você enxergava isso lá atrás e como é que você vê hoje. Quando eu recebi o convite, 10 anos atrás, acho que a primeira coisa que eu levei em conta foi se eu gostava das pessoas que estavam na empresa, os fundadores da companhia na época, se eles eram pessoas que de fato estavam comprometidas em resolver algum problema, de fato, né? E esse é um outro aspecto que é fundamental. Se a empresa resolve um problema das pessoas ou da sociedade, porque se de fato você tem um problema que reconhecidamente é importante e você cria um modelo de negócio, um produto ou um serviço que resolve de uma forma consistente esse problema e é valorizado por aquelas pessoas que têm aquele problema, os resultados eles acontecem. E foi isso que me apaixonou no modelo
da Privalha, porque é um modelo de negócio que resolve um problema das marcas. É natural do segmento de moda, do segmento têxtil, que você tenha 3, 4, às vezes até 5 coleções por ano. E você tem um número enorme de referências. E para cada referência você tem um número enorme de SKUs de acordo com a grade. P, M, G, PP, GG. E é muito difícil você acertar perfeitamente quanto você vai produzir em cada coleção, quanto vai vender, quanto vai deixar de vender. Então isso é natural do modelo de moda, essa sobra entre 15% e 20% de tudo que é produzido. Caramba. Só que as É marcas muita têm um coisa. dilema, né? Se elas venderem essa sobra de estoque com desconto nas próprias lojas ou no próprio site, elas vão vender com desconto e vão deixar de vender o produto de lançamento a preço cheio. Canibaliza. E vai canibalizar. Agora, se elas deixam também de vender e deixam o produto parado no estoque, aquilo consome seu capital e depois vai faltar capital para você produzir a próxima coleção. Então, qual que é o problema que a gente É o resolve? princípio do outlet. Só que a gente consegue físico, no né? outlet. Só que nesse caso Só foi... que a vantagem do modelo digital é que você consegue resolver de uma forma muito rápida, em 7 dias, o que você levaria 7 meses para resolver no outlet físico. Fora que você só tem custos variáveis, você não tem custo fixo de manter uma equipe, de manter uma loja num segmento de venda que não é o seu core business, não é seu negócio principal, porque o seu negócio principal é vender o produto de coleção a preço cheio, a markup cheio. Então eu, analisando, pesquisando, vi isso, vi que as marcas precisam de um agente como a Privalha no mercado, vi que o digital funciona muito bem, porque a gente consegue expandir de uma forma muito orgânica, assim, que a gente tenha que investir muito para expandir esse negócio. Esse é um outro aspecto importante quando você tem um negócio. Esse negócio ele é escalável? Quanto Isso. você precisa investir para escalar esse negócio? Ou ele escala de uma forma digital? Uhum. Então eu vi também que Mas aqui entre nós, naquela época lá, o quão escalável você imaginava Há que seria? 10 anos atrás, né? o ponto há 10 anos atrás, que foi inclusive porque me chamaram na época, é que o negócio tinha uma base muito boa de marcas, tinha uma base relativamente boa de clientes, mas o serviço e a operação era tão ruim que não existia recorrência de compra desses clientes. A recorrência era de 1. Nível de praticamente. serviço. O NPS era quase negativo. O número de pedidos percentualmente que eram entregues no prazo eram abaixo de 50%. Esse era o principal problema? Esse era o principal problema. E Agora- inclusive, se pensou na época, ou a gente resolve esse problema, ou a gente não vai mais poder operar no Brasil. Porque o principal modelo de crescimento do negócio era campanhas de indicação. Só que ninguém indica para um amigo um mau serviço, um mau produto. Mas era mau serviço ou era desconhecimento do modelo? Porque você não entrega 24 horas. Não, mas era um mau serviço porque eu prometia entregar no prazo X e não entregava. Porque E o o modelo, prazo- porque a Privalha já tem um lead time maior do que os sites normais. Dependendo da campanha. Mas o nosso lead time em 2015 era de 35 dias Eu lembro bem dessa época. para entregar um pedido. E hoje? E eu não entregava no prazo. E hoje? Hoje a gente entrega em média em 7 dias. Nossa, Tá? melhorou Então demais. melhorou muito o prazo de entrega. A gente tem 98% de pedidos entregues dentro do prazo. O nosso NPS hoje é de 70, que é um dos melhores excelente. NPS do mercado. Não é zona de Então, excelência, mas é. E essa foi a grande virada do nosso negócio, porque nós já tínhamos uma base boa de marcas. Nós tínhamos uma base razoável de clientes. À medida que o serviço e a operação foi melhorando, a gente começou a acelerar o crescimento porque as pessoas foram indicando. Então a gente conseguiu escalar o negócio investindo muito pouco em marketing. O meu principal marketing é campanha de indicação, que a gente chama de Member Get Member. A gente mais que duplicou o tamanho de negócio sem investir em marketing de performance. A gente basicamente tem no nosso principal marketing o nosso serviço e as nossas campanhas, a nossa oferta. Então esse foi um ponto de inflexão dentro do nosso negócio. Agora, Bosco, você estava falando aqui, eu estava pensando, foi eles acertarem mão cheia com a sua contratação, né? Você já trabalhava com o mesmo conceito de moda
que é o que a maquiagem tem, coleções e tal, muitos SKUs, tudo que você descreveu aí se encaixa com maquiagem e você vinha de cosméticos muitos anos, inclusive trabalhamos juntos muitos anos lá. Você tem o know-how de que durante grande parte da sua carreira você foi responsável por supply chain, cadeia de supply chain inteira. Então, quer dizer, teve um casamento aí perfeito e ainda campanha de indicação, que é algo muito forte na venda direta, que também é o know-how que você trouxe para lá. Então, quer dizer, houve um casamento aí também perfeito. Eu lembro, inclusive, Lázaro, eu lembrei aqui enquanto você estava falando de uma ocasião, não sei se você vai lembrar disso, que o Lázaro uma vez falou assim pro Bosco, cara, ó, meu irmão, você como diretor de supply chain, cara, vai ser muito difícil você ser presidente de empresa. Lembra disso? Ele ficou, como assim e tal? E hoje vários COOs, ou vários diretores de supply chain têm exatamente ascendido para posições de CEO. Há anos atrás? Que na época... Não, anos atrás, todo presidente era marca de venda. Exato. Depois foi a época dos financeiros. Entendeu? Então, o que eu queria trazer era Mas exatamente antes era isso. só marca de venda, CEO. Então, Depois assim, é a época dos financeiros. a problemática que você trouxe é também de outras companhias e o quanto esse braço, que até então não era muito utilizado, passou a ser um diferencial, porque nível de serviço passou a ser algo preponderante. E é o caso que você está trazendo. Eu lembro que ele respondeu assim, então vou mudar de área. Lembra? Eu lembro que ele ficou então chateado e tal. E que é legal, né? Ficou chateado, assim, não chateado, mas ficou assim sentido, mas provou que ele estava certo. Né? E foi uma bem tendência. interessante esse ponto, e eu acho que eu dei, de fato, muita sorte, porque eu acredito que, e sempre acreditei, que a venda direta, ela é como se fosse o e-commerce 1.0. Porque toda a complexidade que você tem de operar uma entrega porta a porta é muito parecida com a complexidade de um e-commerce. E a mesma coisa o peso do custo de uma operação de venda direta sobre a receita é muito parecido também com o peso do custo operacional distribuído de formas e-commerce. Diferentes, mas sobrecarregada da mesma forma, mas é verdade. E por isso também que a gente vê essa ascensão dos COOs ou dos diretores de operações em posições chaves na empresa, porque as empresas estão cada vez mais com peso importante do e-commerce. E à medida que o e-commerce tem muito peso, a operação é fundamental. Para uma empresa B2B, talvez você não tenha uma operação muito bem estruturada, não vai matar o seu negócio. No e-commerce, Você precisa ter isso, né? você não consegue fazer seu negócio parar em pé se você não tiver uma operação muito bem estruturada, muito bem azeitada, com processos muito bem estruturados. Porque o peso, do ponto de vista de serviço que chega ao cliente e do ponto de vista, inclusive, de custo em relação à receita líquida, é muito grande. Então, eu acho que teve essa minha sorte, mas acho que teve também, a gente falou disso também naquele outro podcast que eu gravei com o Lázaro, é a questão de atitude. Eu estava confortável numa outra empresa e aceitei o desafio de ir para uma empresa que tinha um problema seríssimo de operações. Um problema seríssimo. A gente tinha um prazo de entrega de 40 dias, um NPS negativo. E se a gente não conseguisse resolver aquele problema num curto espaço de tempo, o negócio não era viável. Mas eu acreditei no modelo de negócio, acreditei nas pessoas que estavam lá e acreditei que eu podia ajudar através da experiência, das sortes que eu tive ao longo da minha carreira. Então teve que juntar experiência, mas também coragem de aceitar o desafio e de acreditar e de acreditar que eu podia ajudar e, através também da minha colaboração, a gente ter um negócio que pudesse ajudar, através do modelo de negócio, e outras empresas a prosperarem, que essa é o nosso mantra. A gente tem uma coisa diferente na Privale, o meu cliente não é o consumidor final. É isso que eu ia te perguntar agora. Meu cliente... Como você considera B2B2C? Porque você atua nas duas frentes. Você é muito relevante para a cadeia, né, de fashion, né, de moda e tal, e você é muito importante também para esse desejo do consumidor de adquirir grandes marcas com preço acessível e agora com nível de serviço também adequado. Né? Então, hoje, como é que você define esse modelo de negócio entre B2B2C? Como é que você vê isso? É bem interessante, né, a evolução do modelo. Né? A gente começou lá atrás, há 16 anos no Brasil, basicamente como um agente para que ajudasse as marcas a venderem os seus estoques fora de coleção. Então a gente era claramente um B2B2C. Por quê? Nosso cliente era a marca
E para eu poder atender bem a marca, eu precisava atender bem o meu consumidor final. Uhum. E o meu principal negócio era, deixa eu te ajudar a vender o estoque fora de coleção de um jeito rápido, sem expor seu produto e sua marca com desconto para muito tempo, de uma forma assertiva. E a gente, com o tempo, foi criando o que a gente chama de flywheel, né? Um ciclo positivo, Uhum. que basicamente era, quanto mais marcas eu tenho, mais consumidores são atraídos a entrar na minha plataforma organicamente, quanto melhor serviço É o e exemplo mais clássico, né? consumidores, mais marcas eu atraio, porque eu consigo resolver o problema delas rápido. E quanto mais marcas, mais clientes. Então a gente foi girando essa roda e foi crescendo muito rapidamente e importante, organicamente, sem tunar o nosso crescimento com marketing de aquisição muito alto. Como eu falei para vocês, eu gasto basicamente só com campanha de indicação. Eu gasto menos de 2% da minha receita em marketing. Olha só. Uau. Enquanto o e-commerce gasta, na média, É. 8% sobre a receita. E a gente criou essa flywheel, e é interessante que o meu modelo foi evoluindo. O que a gente fez? À medida que eu tenho muita gente acessando todos os dias a plataforma, hoje eu tenho cerca de 500 mil pessoas todos os dias entrando na minha plataforma, 95% delas pelo app. Todos os dias sem eu pagar nada por isso. Logo, à medida que eu tenho um tráfego orgânico na minha plataforma, o que a gente tem que fazer? Eu preciso capitalizar esse tráfego orgânico. Como? Eu abri novas categorias, hoje eu tenho 8 categorias de venda no mesmo modelo de outlet, e eu agora abri uma outra vertical que é o nosso 3P. Então hoje eu permito que a marca tenha uma loja oficial na minha plataforma, onde ela vai vender seus produtos normais de coleção. Então, além de oferecer para a marca a possibilidade dela vender o produto off-price, eu também ofereço para a marca Tem que um ela tenha upselling dela, né? uma loja, uma extensão do e-commerce dela, onde ela vai administrar o catálogo, ela vai administrar o preço e eu vou cobrar uma comissão sobre cada venda que ela entrega. E além disso, a gente criou também a nossa vertical de retail media. Então a gente vende também espaços na minha Privalia plataforma, que é o Privalia Ads, para que as Legal. marcas possam divulgar o produto. Então é interessante que a gente começou como um B2B2C, resolvendo um problema das marcas. Mas hoje, eu posso dizer que eu sou muito mais uma plataforma de mídia do que um e-commerce. O e-commerce é uma das formas que eu tenho de capitalizar o tráfego que eu Virou tenho. Mas o qual que é o meu meio-dia, maior né? ativo? Meu maior ativo é ter uma base altamente engajada Sem de dúvida. pessoas que acessam todo dia a minha plataforma sem eu pagar nada por isso. Não sei o quanto né, você pode entrar um pouco mais nesse ponto, mas hoje essas vertentes que você acabou de falar, do Brand Placer e do Privalia Ads, que hoje representam muito, o quão representativo hoje já no modelo de negócio isso é? Não A sei se gente começou o nosso Brands Place basicamente há um ano. Mas para você ter ideia, o Brands Place já representa 10% da minha receita Não. em um ano de operação. A gente já tem mais de 200 lojas plugadas na plataforma. O Ads também a gente lançou faz um ano. E no ano passado, a gente terminou 2024 com o Ads representando 10% do meu EBITDA. Então, é algo que está crescendo. Eu te fiz essa pergunta porque na Amazon, exatamente, quando você olha para o EBITDA, a participação realmente é ainda maior dessas outras vertentes. Então, Mas é legal que assim, mas o Ads então é muito melhor ou traz uma rentabilidade melhor? Talvez, mas o Ads só existe porque eu tenho o meu negócio principal, que é o outlet, atraindo o público. Eu só consigo hoje, eu só consegui lançar o Brands Place, que é o meu Porque 3P, você tem uma recorrência porque que eu tenho busca tráfego uma diferença. recorrente, cuja principal atração desse tráfego é o meu negócio de outlet. Eu só tenho Ads porque eu tenho Exato. também as pessoas. Então, uma coisa vai puxando a é o outra. clássico do flywheel que você trouxe mesmo. Exatamente. Perfeito. Agora, trazendo, aí eu queria levantar a bola aqui para os meus sócios aqui, trazendo mais aqui, a gente tem aqui uma audiência, grande parte da nossa audiência são de empresários, né? Então, são donos, sócios de empresas de médio porte, grande porte, enfim. Existem, obviamente, executivos também que nos acompanham, mas trazendo sempre sobre essa perspectiva do que a experiência de gestão, sobre esse case da Privalia principalmente, mas obviamente a gente vai falar de outros exemplos aí na sua carreira, mas o que isso pode trazer também para o dia a dia. Então, assim, eu queria jogar na mesa aqui um tema que, para mim, a Privalia representa isso, de como escalar um negócio para um negócio já bilionário, vou chamar assim, através do digital. Porque não é um negócio por conceito digital, mas através do digital é um modelo que, né, como você trouxe aí,
escalou demais. Então, a gente explorar talvez aqui numa vertente de que, pô, como quem que está aqui nos assistindo, os conceitos por trás disso, que hoje, aplicados à Privalha, foram esses que você falou. Mas explorar aí também da sua visão, qual é o papel em escalar negócios através de modelos de negócio como digital, tendo essas outras vertentes. Você falou aí de Motor 2 aí em algumas coisas, de trazer o Privalha Ads, trazer outro. Então, quais os conceitos, na sua opinião, são aplicáveis para escalar outros tipos de negócio, que não só, por exemplo, um negócio como o da Privalha? E aí a gente explorar um pouco mais a conversa também nesse entorno de como trazer isso para a aplicação de quem está vendo aqui como empresário. Eu fico pensando, Emerson, não sei se seria nesse sentido, mas fazendo aqui a avaliação do que o Bosco colocou, ele coloca o seguinte, ó, existe um padrão de consumo de outlet e que de certa maneira, o digital não conseguia atender por uma dificuldade mesmo de serviço, né? De qualidade, de serviço, de entrega e tal. Então, de certa maneira, um dos papéis aqui do digital nesse sentido sempre é enxergar esse padrão de consumo e como adaptar esse padrão de consumo à facilidade do dia a dia do digital, né? Da internet e tal. Porque basicamente o que aconteceu foi compreendendo essa necessidade, porque era uma necessidade, né? E não somente assim, é uma necessidade de, como você colocou, era um B2B, B2C, era uma necessidade vou chamar de desova, tá? Vou chamar dessa forma assim, mas de repasse, né? Daquelas coleções que não saíam, né? Virou a coleção, e eu tinha que fazer caixa daquela sobra de coleção, porque basicamente é assim que funciona. Então eu preciso fazer caixa para as próximas. E aí, percebendo esse padrão de consumo, o que eu compreendi que vocês ajustaram foi nível de serviço e enxergar como acessar esse consumidor, porque o consumidor desse produto sempre existiu, né? Ele existiu, quer seja nas lojas físicas, quando as próprias marcas faziam esse papel, né? Quer seja quando elas distribuíam para outlets que sejam físicos, né? Então, de certo modo, o que me vem aqui do caso da Privalha é basicamente o que a gente vê em todo o mercado que escala no digital. Enxerga o padrão de consumo, identifica como a tecnologia pode ajustar esse padrão de consumo e gerar escala para aquilo e aplicar, né? E fazer os ajustes nesse sentido, né? Não sei se... Eu posso, indo à sua pergunta, eu posso ir um pouco mais atrás e reforçar o tema que eu comecei a nossa conversa, que eu acho que a primeira coisa em qualquer negócio é identificar que problema você quer resolver. Que problema você quer resolver através do seu negócio. E a internet, ou o e-commerce, ele não pode ser o fim, ele tem que ser a ferramenta, ele tem que ser o meio. E se você conseguir resolver o problema de uma forma mais eficaz através da internet, você ganhou o jogo. Então, por que eu vou mais atrás? Porque quem criou esse modelo da Privalha, que é a venda de outlet através de flash sale, foram franceses que hoje são os controladores da Privalha no Brasil. Foram dois fundadores em 2000, na época, em 95, eles eram saudistas. O que são saudistas? São pessoas... Compram saldo para vender. Que compram das marcas de moda, de baseada por quilo quase, os produtos e vendem fora da cidade. Vendem de uma forma bem até desestruturada, fora da cidade, em lojas sem marca, justamente para que as marcas não fiquem expostas com desconto dentro da cidade. Uhum. E eles operavam dessa forma. E daí a internet começou, isso é em Paris. A internet começou e eles falaram, putz, mas eu sei que as marcas querem que a gente venda os produtos o mais rápido possível, porque elas não querem ver o produto delas de jeito nenhum expostos com desconto. Eles não querem que ninguém veja que a gente está vendendo com desconto. E se a gente usasse a internet para a gente poder vender para um grupo fechado de pessoas de uma forma super rápida e resolvesse o problema das marcas através do digital? Eu conseguiria fazer isso? E se eu conseguisse escalar e vender para muita gente e fosse muito rápido? Esse seria, por exemplo, um dos pontos que, de certa maneira, é o que faz com que vocês tenham um gasto
em marketing baixo. Ou Também. seja, eu não quero ficar muito conhecido, porque de certa maneira isso pode depreciar a marca que eu vendo. Também. A gente não divulga as marcas que a gente está vendendo no mar aberto. A gente divulga para as pessoas que são da nossa Que já base, estão dentro do ecossistema. que estão dentro do ecossistema, justamente para proteger as marcas. Então, o que eles fizeram? Eles identificaram um problema das marcas e pensaram como eles podiam escalar o negócio deles, resolvendo o problema das marcas de uma forma ainda mais eficaz. Então, no final, o crescimento é uma consequência. Então, acho que às vezes o erro é a gente querer forçar a barra sobre um produto ou um serviço que a gente tem, sem que ele resolva de fato um problema e Porque usar a não vai internet fazer- para isso. A internet não vai fazer esse milagre, né? E eu vejo muita empresa fazendo isso, sabe? Gastando uma fortuna de marketing de aquisição, inorganicamente atraindo clientes para comprarem seu produto, para depois que o negócio tiver uma escala, achar que vai reduzir o investimento em marketing. Isso não Ele não acontece. volta atrás. Isso não volta atrás. Assim, ou o seu negócio, ou sua ideia, ou modelo é bom o suficiente para poder atrair clientes para consumirem esse seu produto e serviço de uma forma orgânica. E o marketing, esse aqui é uma coisa super interessante. O marketing ele serve para impulsionar, não para empurrar. Às vezes eu vejo empresas tentando usar o marketing para empurrar, sabe? Empurrar o cavalo manco. Não adianta, porque a hora que você parar de empurrar, o cavalo não vai correr. Para, O marketing serve para você impulsionar algo que já é bom. Daí vale a pena. Uhum. Agora, Cara, mas se é não que é assim, bom, né? meu amigo, esquece. Não, mas é que assim, pensa só, vou montar um e-commerce Lázaro do Carmo. Nem minha mãe vai comprar, irmão. Se eu não fizer um marketing foda para vender, o meu modelo orgânico, quando você, no caso, a Privalha tem marcas atrativas. O cara sabe que se ele for na Privalha, ele vai ter todas as principais do planeta. Se um cara for pegar o meu e-commerce lá, ele sabe que vai ter o meu produto que pouco interessa. Tá bom. Então, o papel do marketing é literalmente fazer uma venda forceps até meu produto ser experimentado e depois ele ser desejado, porque ninguém me deseja se experimentar. Tá bom, Então, é Lázaro, por isso mas- que 90% dos e-commerces brasileiros não tem um resultado com profitability. E não vai ter enquanto não tiver branding. Então pensa assim, o modelo, porque a minha pergunta que eu ia fazer, diferente da deles, 85% dos e-commerces brasileiros hoje dão prejuízo. E principalmente aqueles que trazem produto da China. E até porque, se não der prejuízo, vai quebrar depois, porque tudo traz produto da China com meia nota. Não tem nenhum que traz produto com nota cheia e bota lá no e-commerce, porque não tem condição de pagar imposto, não tem competitividade. E aí ele vai quebrar por dois motivos. Um, porque ele não vai vender. E segundo, qual que é a recomendação? Você falou uma coisa boa. Eu tenho marcas desejáveis e eu tenho um modelo de negócio que eu não tenho competição. Mas vamos supor, no as usual. O cara da vida normal. Nós montamos aqui o e-commerce e vamos vender. Qual a sugestão? Acho que o primeiro ponto, Lázaro, é assim, você falou, as pessoas não conhecem meu e-commerce. Tá bom, mas e as pessoas que conhecem, elas recompram? Sim, Qual mas a o cara- recorrência? O cara fez a startup e não conhece. nenhum. Qual a recorrência do A seu mãe negócio para as poucas pessoas que conhecem o seu É. negócio? Se sua recorrência for ruim, vou pegar na Privalha. A Privalha tinha um serviço tão ruim que a recorrência era muito ruim. Você pode investir um caminhão de dinheiro em marketing, não vai adiantar, Sim. porque você não tem recorrência. Mas pensa, As se pessoas você não que tem... conhecem o seu site não vão voltar O cara a não comprar. tem a primeira venda, ele não tem recorrência. Não conseguiu a primeira. Ele Não, nasceu. mas não eu- é questão eu de primeira entendi. venda. Eu Eu tô entendi falando, que- eu tô exato. falando em escala. Você investir um pouco de marketing para você poder entender se o seu produto vai ter recorrência, Claro. é claro, é válido. O que eu tô falando é de empresas que há décadas só conseguem prosperar Um CAC porque altíssimo. investem recorrentemente em marketing. Se deixarem de investir em marketing, não conseguem ter recorrência. Recorrência orgânica é fundamental para qualquer e-commerce. E ter parcerias. Então, tem muitas empresas que trabalham em parcerias com outros e-commerces de uma forma orgânica para poder atrair tráfego. Agora, o cuidado é, se você desligar a chavinha do marketing, o seu negócio consegue ter recorrência suficiente para prosperar? Se não, o seu negócio não é bom o suficiente em termos de modelo. O ponto é, você testar uma startup, você investir como qualquer investidor faz. Você vai gastar um ano e vai ter prejuízo. Beleza, durante o primeiro ano. Você testou um ano, você atraiu 1.000 clientes. Se os 1.000 clientes estão recorrendo, se os 1.000 clientes estão indicando para outras pessoas, não estão recorrendo e não estão indicando, você tem um problema. Qual que é a sua taxa de recorrência?
do seu negócio. É testar a proposta de valor, né? Se a proposta de valor for boa, você pode escalar. Nos modelos chama Product Market Fit. Exato. O seu produto, ele é atrativo para o mercado? E quando eu estou falando do produto, é produto, serviço, preço. Aquilo, se você deixar ele sem você tunar com combustível, ele continua sendo atrativo ou ele só é atrativo se você entrega frete grátis ou se você entrega parcelamento em 250 vezes? Ele é atrativo por si só ou ele só é atrativo se você tunar? Mas não é o caso do commodity digital? É uma característica de quase todos os e-commerce, exceto a Privalha. Me fala um, exceto a Privalha, porque não tem esse modelo de negócio, que para de pé sem o custo do digital alto, cara. É por isso que se der 5% de lucro é maravilhoso. Que é a maioria dos e-commerce brasileiros. Se você pegar os que estão rodando aí, 5% é maravilhoso. Entendeu? Porque deve ser o as usual do business. Mas depende do modelo. Você ter mas 5% de... mas Lázaro, você ter eu 5% de margem É. num negócio que tem uma escala enorme, não necessariamente é ruim. Não, eu acho que Depende eu do acho que a modelo de provocação- negócio, Mas é o depende. modelo do negócio. Então, mas eu acho que a Né? provocação que o modelo da Privalha traz é não existem outras formas de fazer negócio pelo digital que possa agregar uma proposta de valor? Vai ser difícil, mas é um caminho que vocês conseguiram, que tem baixa competitividade e vocês estabeleceram e dominaram esse mercado. É que eu vou fazer uma analogia, O commodity você está correto. que é conceito meu. Fazer uma analogia do digital hoje, dos e-commerce, como o varejo brasileiro. Pega todos os varejos secos e molhados. Margem de 2%, baixíssimo, porque não existe outro modelo. É o modelo. Rede de farmácia. Rede de farmácia São João é uma das melhores do planeta. Tem 10% de EBITDA. Se você pegar a Raia, tem muito menos que isso. Dá 3% de lucro líquido. Pague menos é 2. Saiu 1,5% agora. de lucro líquido. Saiu Não agora é porque o cara é ruim, mas é o as usual. Não existe outra maneira de trabalhar no varejo brasileiro, secos e molhados e farmacêutico. Por quê? O produto é tabelado na linha, na parte de cima. O cara tem que ter um CTO baixíssimo, um custo operacional baixíssimo para sobrar lucro. Então, o que acontece no e-commerce brasileiro hoje, agora, neste momento, é muito parecido com o que vem acontecendo com o varejo brasileiro. E vai chegar uma hora que você vai ter que pensar, senão todo mundo toma prejuízo. Varejo brasileiro de secos e molhados, meu irmão, se eles não migrarem para o digital, para um marketplace, vai quebrar. É que eu acho que você está generalizando. Eu acho que o problema não é o e-commerce ou o varejo. O problema é quando você tem uma companhia que não tem um diferencial frente a outras companhias, cujo diferencial é só preço. Nesse caso Se é o seu todas. diferencial... Commodity. Não, mas é isso. Nesse caso é Mas- todas. mas Qual eu varejo acho que tem diferencial? Vários Mas varejos eu acho têm que aqui, diferencial. eu acho que Lázaro. aqui cabe a questão Secos e molhados? da diferença Mas de... tem, viu, Lázaro? Porque Qual? se você for avaliar, Qual? é Me dá um difícil, exemplo, pô. é difícil acessar no digital, Me mas, fala. por exemplo... Não, no digital não. Varejo brasileiro, É. secos e molhados. Tirando Magazine Luiza, Casa Bahia. Você tem varejo Ah, de você moda tem- que dá margem, você tem Entendeu? varejo Você de tem- cosméticos que tem um resultado Até excepcional. de mini mercados. Varejo, não é o varejo, Eu varejo é falei, o que eu você falei de vende. varejo, secos e molhados e farmacêutico. Tá, mas- mas então não é varejo. Você tá especificando determinado segmento. É. Eu tô falando assim, varejo, Exatamente. dependendo do seu modelo de negócio, dependendo do produto, do segmento. Se você tiver encontrado uma forma de vender um produto e serviço que não é tratado como uma commodity e a competição é por preço, você tem como ter margem no seu produto. A questão é quando você não tem diferencial e o diferencial é só o preço. Daí realmente você tem um problema, porque daí você vai competir por preço igual, Mas, igual. mas com outros essa é a varejistas. máxima da transformação digital ou digitalizar o modelo que já existe. Eu acho que a maioria, e esses exemplos, e não tem resposta pronta mesmo não, porque é difícil. Como criar uma proposta de valor diferenciada em algo que já, no seu modelo original, vamos chamar assim, do offline, já era essa característica. Então, quando você simplesmente, entre Uhum. aspas, replica ele para o online, Uhum. ele também não vai mudar a característica Você, por causa você só disso. escalou sua ineficiência. Exatamente. Então a questão é como criar um modelo de negócio desde a sua origem que seja diferenciado para que quando ele for para o digital ele também seja assim. E por natureza esses O segmentos farmacêutico, não o farmacêutico online, você replicou ele com margem mais baixa ainda. E sofre, né? No online você vende margem mais baixa do que no físico. E sofre. Então, Mas é que o digital não vai salvar um determinado negócio Exato. que tem uma É margem legal tu baixa. ter falado isso, que o digital vai ser o meio de você ganhar escala, né? O digital é só uma ferramenta, é isso. né, para você Esse acho que é o vender principal ponto. um negócio, assim como o varejo é uma outra ferramenta. E cada vez também mais, eu acredito que não tem ou digital, ou varejo físico, ou X ou Y. É um conjunto. Até porque não tem mais aquela história, esse cliente aqui é o cliente digital. Esse cliente aqui é o cliente de varejo. Cliente é É uma homem. pessoa Ou só. seja, na tua percepção, o game é o seguinte:
o meu produto é que tem que ser diferenciado, porque o varejo não vai, perdão, o e-commerce e o digital não vai fazer isso pelo meu produto. Como todos os Uhum, negócios, faz muito você sentido. precisa encontrar uma forma de ser único. Uma É- forma de ser diferenciado, de uma forma de não ter que competir pelo menor preço com outros que fazem a mesma coisa que você, porque isso não é sustentável. É porque a gente escuta muito, né, na internet e tal, nos reels, nos vídeos, né, exatamente falando assim, como escalar no digital, como escalar no digital. Mas é como você está falando, a gente tem que compreender que o digital é uma ferramenta, Não, mas é essa a né? questão. E é essa a questão. O diferencial competitivo não vai Digitalizar estar no o que digital. já existe É. não é transformação Não é digital. transformação digital. Esse é E esse é grande erro. interessante que a primeira coisa que foram fazendo isso é digitalizar o que já existe. Agora a próxima onda vai ser implementar AI em processos que já existem também. Cara, não vai funcionar. Você precisa reinventar seus processos agora com AI para ser mais eficiente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu não entendi. A Privale, ela compra e revende ou ela recebe os produtos de grandes marcas, disponibiliza e ganha um FII, uma comissão? Então, a gente, no modelo de outlet, Hum. a gente trabalha no modelo de consignação ou reserva. Então, a gente deixa o estoque, a gente faz a negociação com cada uma das marcas, o estoque fica na marca reservado, a gente sobe a campanha de 7 dias e depois da finalização da campanha, a gente compra aquilo que a gente vendeu durante a campanha e entrega para o consumidor. Ou então, dependendo da liquidez daquele estoque, a gente recebe antes em consignação no nosso armazém, vende para o consumidor e depois compra só aquilo que foi vendido. Agora deixa eu colocar então a outra bola aqui na mesa. Tem um diferença, no modelo de negócio em si, tem um diferencial competitivo interessante. Porque, ora, se ele recebe material em consignação, não tem caixa na frente. Sim, eu não tenho risco de estoque. E isso é espetacular. Com Mais certeza, não, modelo de negócio ou é- seja, é aí onde o que ele estava falando. Então, sobre mais um dos pontos que faz com que o digital não seja o diferencial competitivo em si, que o digital seja o meio de. Mas todo modelo, ele contribui para isso. Sim, mas porque a gente resolve um problema que é crucial para as marcas. Porque imagina que a marca já produziu aquele estoque. O estoque está lá parado com ela. Daí ela tem duas opções. Ou ela vende esse estoque na própria loja e vai com isso deteriorar a margem dela, ou ela reserva esse estoque para eu resolver o problema dela. Agora, eu só consigo fazer dessa forma e através do digital porque eu estou resolvendo de uma forma recorrente e eficiente o problema da marca. Esse é o segredo. Qual é o problema e de quem você está resolvendo através do seu modelo. E como é que você pode resolver melhor através do digital e da tecnologia. Mas a primeira coisa, pensa que problema você quer resolver. E para tudo, você só recebe dinheiro se a sociedade vê valor sobre um problema que você está resolvendo para ela. E o interessante é que o problema é da marca, não é do consumidor. O consumidor, mais uma vez, Exato, é quem beneficiário precisa, disso. né? Ele é beneficiário, Agora- só que eu só consigo resolver o problema da marca se eu atender bem Se o atender bem consumidor, ele. que vai voltar várias Ele vezes pra habilita o minha modelo. marca. Ele Ele é um habilita o habilitador. Agora, Bosco, e nessa trajetória, a gente falou aqui de um monte de coisa que deu certo, que foi muito bom, que levou a Privale para um outro lado e um modelo, enfim, um flywheel que hoje, né, é um exemplo de flywheel no sentido literal, né? Mas nessa trajetória aí de 10 anos, entre COO e CEO que você esteve lá, qual foi a aposta que eventualmente vocês tiveram? Falaram, cara, isso aqui eu acho que vai ser o caminho, eu acho e que eventualmente foi tiro na água. Teve alguma questão que foram apostas assim que eventualmente você tinha convicção, ou enfim, e que pode trazer de aprendizado aí? Putz, eu acho que o tempo inteiro a gente erra, a gente aprende, a gente ajusta. Nessa jornada de tentar encontrar novas categorias de venda e segmentos, algumas vezes a gente errou em categorias que não performaram bem. A gente Quais as colocou no categorias modelo. que você pôs e falou, esse troço não funciona mais. Hoje você tem consciência que não adianta pôr no e-commerce. Até para ajudar a galera que quer vender algum tipo de produto. Porque deve ter alguma categoria que você testou umas 2, 3 vezes e não virou. Né? A gente, por exemplo, testou lançar de uma forma bem estruturada a categoria de pets na Privalia. Ah, E interessante. Por enquanto, a gente não conseguiu que E é um funcionasse mercadão, né? bem, basicamente porque a gente não encontrou marcas que tinham esse problema recorrente de saldo de estoque. Ainda não deu certo. Eu acredito que talvez a gente encontre marcas mas- e o mercado se desenvolvendo que a gente vá encontrar uma forma de ajudar.
nesse segmento. Porque você me falou que até vinho vai bem, né? Vinho vai bem, a gente chama de categoria de food and beverage. A gente vai bem com vinho, a gente tem alimentos premium também, que vão bem. Pets, por enquanto, não vai bem, mas tem alguns testes. A gente lançou também faz pouco tempo o Mas segmento acessório de... pet ou pet food? Os Você dois tem- a gente você tem tentou. os dois? A gente tentou os dois, mas... Porque pet food tem que ir no mercado Mas pet conseguiu, food né? eles reprocessam o alimento, então não sobra alimento para a gente poder vender com desconto. Então a gente descobriu isso à medida que a gente foi conversando Antes da com validade as vencer, marcas. você reprocessa. Eles reprocessam o produto e a gente acaba não tendo essa necessidade, essa sobra, enfim, do produto para vender na Privalha. Mas a gente não desiste fácil, não. A gente continuou conversando, testando, mas eu acreditava que seria mais fácil, teríamos mais sucesso. E é muito também da jornada do empreendedor, né? Eu costumo, cada vez mais eu ouço que o empreendedor de sucesso não é o que tem a melhor ideia, não é o mais inteligente, é o mais persistente. Sem dúvida. Então, tem muitas categorias que no começo não foram tão bem como a gente imaginava, mas a gente persistiu e vingaram. E tem outras categorias que a gente continua persistindo e eu ainda acredito que a gente vai Então, conseguir também, vingar. você também teve categorias que não vingaram, mas vingaram depois. Ou seja, não Sim, patinaram no início e depois sim. A vingaram. categoria de home decor, ela patinou no começo, hoje é uma das nossas principais categorias. Cerca de 20 e poucos por cento do meu total de vendas vem da categoria de home decor. Estou falando de Caramba. mais de É muita de coisa. 300 milhões de reais vendidos em home decor. E começou devagar, começou patinando. Quantas depois categorias hoje? Hoje eu tenho 8 categorias. 8. 8 categorias de venda. A gente lançou faz pouco tempo a categoria de viagens também, que no começo a gente Serviço. patinou só. e agora tá começando Mas a curioso escalar. aqui, pelo conceito que você falou, de fazer com que a sobra de estoque do seu cliente. Qual foi o conceito por trás de viagem, então? Não existe nada mais perecível do que um quarto de hotel. Imagina que você tem um quarto de hotel, você tem daqui uma interessante. semana esse quarto de hotel, da projeção das próprias redes, ele não vai ser ocupado. Se ele não ocupar, mesmo que seja com desconto, ele vai perder aquele quarto de hotel. Se você, como rede de hotel, vender no seu próprio site com desconto, você vai vender para um cliente propenso que já tinha entrado lá para ir no hotel com desconto. Se você vender na Privalha, você vai vender para alguém que nem tinha imaginado viajar, viu uma oportunidade de um hotel, de um lugar que nem tinha pensado em ir, fala, pô, por esse preço, nessa data, Faz sentido. vou levar minha família para conhecer. O mesmo vale para a companhia aérea? A gente vende com aéreo junto, em alguns casos, mas a gente compete muito mais num pacote de venda relacionado ao hotel do que companhia aérea. Interessante, hein, cara? Mas é um caso típico de ajudar uma rede de hotéis, de ajudar uma companhia de viagem a reduzir o estoque ocioso, a oferta que vai depois virar um quarto vazio. Agora, você falou um pouquinho do Flywheel, e aí, obviamente, o case que ficou muito conhecido no mercado foi o da Amazon, e você falou bastante, então, assim, trazendo uma analogia entre o que vocês vivem hoje na Privalha e o que a Amazon viveu, em relação a quem foi a mola propulsora disso, no caso deles o Marketplace, no teu caso foi, né, essa parte toda aí de resolver essa questão do outlet digital, e daí você foi gerando outros modelos de negócio. Agora, nesse caso, como que a Privalha hoje trabalha com a personalização, com a inteligência de dados, que eu imagino que 500 mil visitas por dia, você deve ter uma riqueza de dados, de informações, que deve te gerar muitos insights aí. Como que hoje é explorado dentro do modelo de negócio essa informação em favor desse flywheel aí? Não, isso é muito legal e a gente está vivendo uma revolução na nossa vida, no mundo, com essa questão de capacidade de processamento de dados, inteligência artificial. A gente está vivendo uma mudança absoluta, né, que vai beneficiar as empresas que tiverem coragem de poder implementar coisas, de visualizar essas oportunidades. Por exemplo, a gente, como você mesmo disse, a gente tem 500 mil visitas todos os dias. E o legal é que na Privalha, essas visitas são todas logadas. Então, eu conheço O tudo, perfil de quem está conheço consumindo. tudo sobre todo mundo que visita a plataforma. Tudo. Eu sei quanto tempo você fica
navegando, por onde você navega, quais são as campanhas que você clica, quanto tempo você fica nelas. Eu sei, por exemplo, que em média o nosso tempo médio de navegação é de 13 minutos na Privalha. A Caramba, média é do até commerce bastante não coisa, hein, chega cara? em É 3 muito É maior. muita coisa. E isso é interessante do nosso modelo. As pessoas, elas entram na Privalha para se divertir, não é porque elas têm uma necessidade. Elas entram Pra para ver o que tem de tem lá novidade. disponível. É. Isso faz com que eu possa vender viagem. Isso faz com que eu possa vender o que eu quiser lá dentro, porque ela está É passeando. uma comunidade, né? Ela não tem uma necessidade, entra lá, pesquisa, compra e vai embora, como é na Amazon, como é no Mercado Livre, por exemplo. O Privalha Ads é específico para os clientes Privalha, não, quando eu falo cliente, não o As consumidor. marcas. Para as marcas? Não, eu vendo, por exemplo, espaço laser. Eu vendo no Privalha Ads porque eles acessam E é bem um qualificado. tipo de consumidor super Você consegue qualificado. qualificar bem. Exatamente. Mas indo Né? para a sua pergunta, por exemplo, como a gente usa os nossos dados? Hoje, se você entrar na Privalha, você vai ver uma vitrine e um conjunto de ordenação de marcas e campanhas diferentes do Lázaro. Diferentes das suas também. Porque eu sei que o perfil do Lázaro, com certeza, é diferente do seu perfil. Será? Com certeza. Mas- E, por exemplo, no Lázaro vai Aham. aparecer uísque, vinho, etc. No seu jamais apareceria. Verdade. Então, a gente Mas consegue... você direciona isso? Eu direciono isso. Eu sei É, que é o é Lázaro que está personalização, acessando, eu né? sei que o Lázaro Mas você já sabe, por consumiu exemplo, isso. eu tenho o app da Privalha aqui, Uhum. né? Então, a partir do momento que o acesso do meu celular, do meu app, já não é a primeira vez que eu acessei, você rastreou meu perfil. Já sei como você De funciona. acordo com meus hábitos lá dentro. Então, ou seja, se você tem 500 mil visitas, se elas forem recorrentes, você consegue fazer a identificação do perfil das 500 pra mil um. visitas. Vai Um pra um, alimentando isso é toda caralho. essa... O que você vê é Isso é diferente do do que caralho. ele vê. O e-mail que a gente manda para você é diferente do e-mail que a gente manda para você todos os dias. O push que a gente manda no seu celular é diferente do push que a gente manda no seu celular. então minha pergunta é a seguinte: se vocês gastam 2% com marketing, quanto vocês gastam com tecnologia? Mais do que isso. É bem mais do que isso. Mais do que isso. Mas Né? também a gente não tem uma equipe gigante. Pra você ter ideia, eu tenho uma equipe Mas é desenvolvimento próprio ou é tudo próprio? O meu desenvolvimento do que eu chamo de 1P, que é o Outlet, é próprio. Mas a plataforma que a gente usa, por exemplo, de VTEX, né? 3P é VTEX. Por que eu escolhi a VTEX? Porque boa parte das marcas usam VTEX. Usam Então é VTEX, plug and é. play. É muito mais rápido. Uhum. Mas eu também tenho uma equipe de 60 pessoas em tecnologia. Hum. Porque também você ter um exército de pessoas mais atrapalha do que ajuda. É, Eu acredito exatamente. muito mais em você ter um time de gente muito boa em tecnologia e trabalhar com parcerias. E tem o time de analytics também, deve ser Tem um gigante. time de né? analytics grande. Não tenho nada gigante na Privalha. Eu tenho 300 pessoas na Privalha. No total. E eu faturo 1 bi 300 milhões de reais. Então é importante também que você tenha um time enxuto e muito bom. Eu acredito muito mais que é melhor você ter um time enxuto e você possa pagar cada vez mais para poucas e boas pessoas e trabalhar com parcerias Boa. do que você Se começar você- a ter muita gente que se é você- muito difícil de administrar. Se você somar a contabilidade do grupo Optimize e tal, o número de pessoas está quase pegando ele. Tá. Com certeza. Faturando infinitamente menos. Com Esse certeza. é um ponto de atenção, né? Porque quanto Não, um vai, modelo vai super ficando mais interessante. difícil de você administrar. E à medida que você tem, por exemplo, muita gente em tecnologia, as pessoas elas não vão ficar paradas, elas vão querer desenvolver. Elas vão querer desenvolver a plataforma própria. E às vezes você perde a oportunidade de fazer parcerias e de plugar parceiros que são especialistas em determinada tecnologia. Por exemplo, tudo isso que eu falei para vocês, dessa personalização, é uma parceria que a gente fez com a Adobe. Adobe, que é Legal. o engine, que é o motor que faz essa personalização. Então eu plugo a minha plataforma na Adobe, a gente faz a troca de informações e a Adobe que faz essa personalização da nossa vitrine. Aproveitando esse ponto, Bosco, uma coisa que a gente fala muito com os empresários, aí quando a gente tem chance de ter essas conversas, a respeito de, quando a gente está falando do tema de escalar negócio. Muitas vezes o empresário pensa de que, cara, mas para eu escalar meu negócio, existe know-how que eu não tenho, eu não sei como é que faz isso, não sei como é que usa uma inteligência artificial, enfim, qualquer que seja o know-how. E aí isso acaba limitando na cabeça do empresário o como fazer crescer. E a possibilidade de parcerias, e cada vez mais isso tem sido, né, muito utilizado, é fundamental. Aquilo, a inteligência que você não tem, o know-how que você não tem, você pode comprar, e o comprar com smart money, com parcerias, com situações que vão fazer o seu negócio escalar e todo mundo ganhar, fazer um ganha-ganha. Como é que foi essa trajetória? Você acabou de dar um exemplo de uma parceria, então você citou essa, me chamou a atenção. O quanto você explorou essa possibilidade também nessa jornada da Privalha? Eu não lembro quando você entrou, quanto era?
Você falou 1.3 bi para esse ano, mas quando você entrou, quanto era? 600 milhões. 600 milhões. Então, mais do que dobrou nesse tempo. Então, o quanto nessa trajetória explorar parcerias para alavancar frentes foi importante e como é que você vê isso na aplicação de quem está nos assistindo aqui? Negócio, no dia a dia e tipos de parcerias que fazem o negócio escalar. Cara, eu acho fundamental. Desde o começo, essa foi a nossa estratégia. Manter um time enxuto e trabalhar com parcerias de especialistas em cada segmento de negócio. Primeiro qual que é o nosso, eu falo lá na privada, qual que é o nosso Mickey Mouse? O que a gente faz, qual que é a nossa identidade, o que a gente faz que é único e só a gente é capaz de fazer? Isso eu vou fazer por mim mesmo. E para mim, o que é? Esse relacionamento com as marcas e o meu modelo de negócio. Eu nunca vou terceirizar, por exemplo, trabalhar com um parceiro para se relacionar com as minhas marcas. Isso é o que eu tenho de mais precioso no meu modelo. Agora, eu vou ser muito bom em desenvolver tecnologia para fazer personalização de vitrine? Cara, não. Eu vou conseguir investir o tempo inteiro nisso para ter uma ferramenta cada vez mais atualizada? Com certeza não. Eu vou ser super especialista em marketing de performance, por exemplo, para algum investimento? Não. Então, para tudo que eu não vou ser um super especialista e que não é core, é muito melhor que eu trabalhe com quem é especialista nisso e consiga escalar desse jeito do que eu queira fazer eu por mim mesmo. Isso é fundamental porque isso me ajuda a escalar também. Eu demoraria muito mais para escalar. E aí vem uma confusão que muitas vezes acontece de você achar que você tem os clientes, você tem um relacionamento com os seus clientes por conta da sua relação com o digital, e quando na verdade é o contrário. Você só tem a relação com o digital que você tem por conta do relacionamento que você tem com seus clientes, e é por esse motivo que isso é internalizado. Né? Porque o digital é só a ferramenta. É só a ferramenta. O mais importante do meu modelo é o relacionamento com o teu meu cliente. modelo. Talvez de outros modelos seja outra coisa, mas no meu modelo é o relacionamento e o entendimento do problema de cada uma das marcas. Isso para mim é o core. Quantas marcas você A gente tem mais de 600 marcas. 600. Na plataforma. Isso é core. À medida que a gente identifica isso como core, todo o resto vira algo para a gente discutir. Agora, você tem que ter também, e isso a gente veio desenvolvendo no tempo, não é tão simples você terceirizar, por exemplo, um parceiro para fazer. Primeiro, como você identifica quem que é o melhor parceiro e como você administra esses diferentes parceiros, senão também vira uma torre de Babel. Então, a nossa aptidão hoje é muito mais na forma que a gente administra diversos parceiros, esse ecossistema, para a gente resolver o problema das marcas, do que a gente fazer por nós mesmos as coisas. Mas isso é fundamental. Mas esse conceito, ele se aplica, a gente usa muito também esse conceito, quando a gente fala no Grupo Optimize, as soluções de negócio que a gente oferece é isso, a gente não substitui o core de nenhuma empresa. A gente está lá para potencializar o core daquele negócio. Então, tudo que é gestão do entorno que não é o core, a gente vai potencializar e vai fazer aquilo que é o core porque assim, a gente nunca vai entender do core de uma empresa mais do que quem está lá. Agora, de processo, de gestão, de sistema de gestão, de potencializar, estruturar uma área comercial, de reperfilar a dívida, ou seja, de atuar no entorno do negócio para fazer a proposta de valor do negócio catapultar, esse é por isso o nosso lema é transformando desafios de negócio em oportunidade de crescimento. Então, acho que o conceito por trás é o mesmo do que você está falando aí a respeito das parcerias, né? Que é fundamental. E você, Lázaro, está muito quieto hoje. Não, só estou observando. Quer jogar um desafio aqui para o Bosco? Estou observando. Então, Bosco, o que eu queria explorar agora uma visão um pouco mais para o futuro. A gente falou muita coisa do que aconteceu até aqui e como o case da Privara e além da relação que nós temos contigo de décadas, né? No caso eu e o Lázaro aí, mas além disso, a Privale é realmente isso, você teve total interferência nisso, por estar lá há 10 anos e liderando isso. Então a gente trouxe aqui por quem você porque você tem de conteúdo e pelo que você fez, comprovadamente, porque aqui a gente diz que resultado em pauta, para estar em pauta tem que ter resultado, e você está aqui por isso. Mas como é que o Bosco enxerga daqui para frente a tendência de modelos de negócio não só no digital, mas como a gente está usando o case da Privale como um case bem sucedido, como é que você enxerga as tendências daqui para frente? Você citou AI como algo que vai
revolucionar, e já sabemos, estamos vivendo isso. A gente tem a questão de parcerias, joint ventures, tem uma série de coisas que a gente também citou aqui que podem potencializar, o uso de tecnologia de forma geral, trazendo disrupção, IoT, tem uma série de coisas surgindo. Como é que você enxerga esse modelo de consumo de forma geral, sendo digital ou não, mas se quiser focar no digital, daqui para frente, e que pontos de atenção um empresário deveria ter no seu radar, tendo em vista as tendências que, na sua visão, serão importantes daqui em diante? Primeiro que nesse mundo em transformação que a gente vive, é muito difícil a gente projetar tendências, né? Eu acho que quem consegue projetar daqui 5 anos ou 10 anos o que vai ser o mundo, ou tá muito maluco ou tá mal informado sobre tudo que tá acontecendo. Agora, putz, sabe a história do Bezos que fala, gente, você acha que alguma vez alguém vai falar, olha, dá para entregar mais devagar? Nunca. Você acha que alguma vez alguém vai falar, olha, dá pra vender mais caro? Também não. Então, assim, tem coisas que são para Óbvias, sempre né? São e óbvias. óbvias. Isso a gente vai continuar. Outra coisa que é óbvia é, se você puder ser tratado como um indivíduo único, você vai comprar mais e vai gostar mais? Com certeza. Acho que sim. Então, eu acho que o que a gente vai ver no mundo é assim, é uma capacidade através da tecnologia muito maior de você ofertar alguma coisa individualizada para as pessoas. O mercado vai ser muito menos de massa e muito mais individualizado, mas com preços, com custos e com a eficiência como se fosse massificado. Então, hoje eu pago muito pouco, quase nada, para fazer uma oferta de produtos individualizados para vocês. Se a gente fosse pensar 5 anos, isso era impossível. Absurdamente caríssimo, né? Seria caríssimo fazer isso. Eu precisaria de um processamento de dados gigantesco. Então, vai ficar cada vez mais acessível você entregar uma oferta de valor individualizada para cada uma das pessoas. Isso com certeza vai acontecer. E se isso com certeza vai acontecer, acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é, a minha ideia, o meu modelo de negócio, ela é capaz de ter informações suficientes para eu poder individualizar o tratamento para as pessoas? Se sim, eu já preciso começar a coletar dados, porque talvez agora eu não consiga, mas no futuro eu vou precisar fazer isso, porque as pessoas vão demandar. Hoje a gente, acho que até a nossa geração, a gente até entendia ter um produto que serve igual para todo mundo. Até remédio. A gente compra uma aspirina e a aspirina serve para mim, para você, para o Lázaro. Será que no futuro vai ser assim? Ou será que no futuro a minha aspirina vai ser diferente da sua e da do Lázaro? Eu diria que provavelmente a minha aspirina vai ser diferente da sua, da do Lázaro, porque o nosso organismo, o nosso DNA é completamente diferente. A medicina já está indo para esse caminho, né? Hoje as dosagens são completamente diferentes. E vai ser cada vez mais. A farmácia de manipulação cresceu muito exatamente por isso, porque tem a individualização, a receita que você Então a gente vai ver em todas as coisas isso acontecendo, essa individualização e esse tratamento muito mais eficaz de dados. Meu médico, o Dr. Fábio, eu me entrevistei no podcast outro dia, ele estava falando isso comigo. Ele falou, Lázaro, cheguei no centro de um grande hospital e o cliente na UTI ele não reagia a medicamento. Quando eu vi a posologia, eles estavam dando a mesma posologia para um cara de 70 quilos para o meu cliente que tinha 160. Você me desculpa, o cara não respondia ao medicamento porque o enfermeiro e o médico prescreveu uma dose usual do medicamento. A dose usual é para um cidadão que pesa entre 70 e 80 quilos e o cara tem 160. Mas isso é interessante. Daí é você pensar, o seu negócio, será que no seu negócio não está fazendo a mesma coisa? Será que você não está prescrevendo a mesma dose para um cara de 200 quilos? O remédio certo com a dose errada. Então, é isso. A gente está conseguindo adquirir dados para poder dosar da forma correta. E a gente está falando de dosagem básica de quilo, mas no futuro a dosagem vai ser por DNA. Total. A gente vai na farmácia, você vai colocar o seu DNA lá e ele vai ter um remédio específico para você. Então, eu usei o limite da farmácia, mas serve para tudo. Para tudo, para o meu negócio, para o seu negócio, para o negócio de todo mundo, essa individualização e essa potência que é o uso de inteligência artificial para a gente poder ser mais eficiente também na prestação de serviço. Do ponto de vista, Emerson, operacional de um modelo tradicional, se você olhar hoje o que o João Adib faz com a CIMED comparado com o que as outras gestões fazem nos outros laboratórios, ele faz completamente distinto. Todo laboratório vai para o distribuidor, ele vai para o consumidor final. Todo laboratório quer trabalhar sozinho em medicamento, ele faz junção com cosmético, com os cambal para poder vender. O Adib, ele está na contramão
Verdade. da padronização do conceito da indústria tradicional. E Entendeu? num segmento Você que já você viu? citou antes, Você já que é viu quase commodity. Você já viu um setor farmacêutico, mas o commodity, ele está no varejo, não na indústria. Entendeu? A indústria ainda não é commodity. Você já viu, por um acaso, uma indústria farmacêutica de medicamento fazer caminhão do Luciano Huck? O Adib está Saiu fazendo agora, caminhão do Mas, Luciano Huck. mas qual que é, final o de que semana. está É por uma trás puta disso de uma também? parada. É que as empresas e as pessoas que têm melhor visão, na minha cabeça, elas veem cada vez mais valor na relação direta com o consumidor. Não tem nada mais precioso hoje do que você coletar dados do seu Exato. consumidor. Exato. Porque talvez os dados que você está coletando agora você não consiga usar na magnitude que você vai usar, mas com certeza no futuro você vai. Por que você acha que a Tesla não tem rede de distribuidora e rede concessionária? É a própria loja da Tesla. Porque ela está coletando dados do consumidor. Ela está perguntando o que o cara valoriza no carro. Ela está coletando dados de perfil de direção de cada consumidor para entender como é que ela faz com que o carro possa dirigir de forma autônoma. Por que o Adib está pulando a etapa do distribuidor? Para conhecer o consumidor. Porque lá na frente ele vai poder, conhecendo o consumidor, entregar um produto específico para o consumidor. Se tiver alguém entre ele perdeu o que é mais precioso, que é conhecer o consumidor. Por isso também que é tão interessante o e-commerce. Através do e-commerce, as marcas conhecem o consumidor também. Você quer conhecer o consumidor? Ele juntou a Bala Fine com um gel labial e criou a Carmed. Um público gigantesco, puta sacada. 400 milhões só num produto, Só num uma produto, sacada. E velho. naquela que a gente falou, de parcerias. No caso Parceria. aqui, um Exato. co-branding que Exato. bombou. E assim como, com certeza, ele tentou fazer outras várias que deram errado. Sim. A gente só fica sabendo no final, né? Que deu Que deu certo. Nossa, que bala Por de isso que eu te prata, perguntei que quais foram sacada. aqui. Puta, tem um monte que dá errado. Com Agora, certeza. eu tive uma aula com um professor que ele falava, olha, a sorte é fator crítico de sucesso. É super importante ter sorte. Só tem sorte quem faz. Sabe o que é interessante que ele falou? Mas sabe como é que você faz para ter mais sorte? Você tenta mais. Joga mais vezes a moeda. É, claro. Se você jogar uma vez só a moeda, você tem 50% de chance. Agora, se você jogar várias vezes a moeda, você tem mais chance de uma hora dar cara. Acredito, gênero, número e grau, se você pegar a maioria dos caras de sucesso, pode listar de A a Z todos os caras que saíram do nada e construíram alguma coisa. Nem tudo foi premeditado. Nem tudo foi treinado, nem certeza. tudo foi ensaiado. Com certeza. Existe sim o tal da sorte. Com certeza. Agora, como é que você atrai ela? Se expondo. Se Exatamente. expondo. Exatamente. Agora, você falou uma coisa que, e aí a gente acredita bastante por essência nisso, existe uma avenida aqui que é pouco transitada entre o conhecimento e o empreendedorismo. Então, quando eu falo isso, assim, geralmente, não é obviamente regra, os empreendedores no Brasil, principalmente, eles tiveram que fazer no peito e na raça. Foram pessoas que, por ter esse tino empreendedor, decidiram fazer e não tiveram ao mesmo tempo, a capacidade, o acesso a se preparar como gestores para aquele negócio que ele começou a empreender e foi dando certo e foi indo e tal. E hoje em dia existe uma ponte sendo criada com muitas frentes, desde empresas de educação corporativa para trazer conhecimento, desde, enfim, N naturezas aí para levar conhecimento a esse empreendedor. E, obviamente, a gente se coloca também dessa maneira quando a gente fala de um ecossistema de soluções de negócio, que é fazer com que os melhores sistemas de gestão possam chegar e potencializar esses empreendedores. Mas você falou um ponto que me chamou a atenção, que é a busca por conhecimento. Eu te conheço há muitos anos, sei que você sempre foi um cara que valorizou muito buscar conhecimento. Lembro a gente em São Conrado, lembra? Muitos anos atrás, sei lá, 15, 20 anos atrás, a gente estava ali na praia ali, no evento, e a gente falando sobre o Bosco sempre assim, inconformado. Cara, fazer um curso em Harvard, vamos fazer junto e tal, isso e aquilo. E eu vi que você, ao longo do tempo, foi muito atrás disso. Qual é, na sua visão, a importância do conhecimento para depois ser aplicado no negócio? Porque muitos empresários aqui, às vezes, têm dúvida, mas será que vale a pena adquirir conhecimento a essa altura? Já estou empreendendo, já estou isso, aquilo. Qual é a relevância que você vê da busca por conhecimento para o que você fez na Privalha e para quem está empreendendo que pode fazer diferença no seu negócio? Eu acho fundamental. Na verdade, eu acho que é o conjunto.
Eu acho que também não adianta você ter todo o conhecimento do mundo se você não Se se um- atirar. Se um obeso cerebral não dá. E O se Lázaro sempre você- usa isso, né? O obeso intelectual. É né? isso. Não é uma coisa ou outra, né? Eu acho que não basta também você se atirar sem você ser curioso e buscar conhecimento, porque eu acho que você vai errar muito mais com coisas que você podia evitar o erro. Mas também, ao mesmo tempo, não adianta você ter só conhecimento e você não se permitir arriscar, não se expor ao risco e não buscar empreender e utilizar o seu conhecimento. Mas eu acho fundamental. Eu acho que o mundo é dos curiosos e dos corajosos, né? Na minha visão. Eu acho que você tem que ser curioso para buscar conhecimento e é muito legal que a gente tenha a possibilidade. O conhecimento está cada vez mais acessível. E não faz sentido, uma vez que o conhecimento está acessível, você não aproveitar o conhecimento a partir do erro ou dos acertos dos outros. É como se você desprezasse anos e anos e anos de erros e de acertos e você fala, não, quer saber? Eu que quero errar e acertar todas as vezes. Pra quê? Erra e acerta sobre algo que você não consegue adquirir conhecimento externo. Agora, se O você desafio consegue... hoje é a curadoria para esse conhecimento. É porque claro. também tem de tudo por aí, né? E assim, e tem uma coisa que eu não acredito muito, que é dicas. Ah, vou te dar uma dica de como é que você... Sabe, receita de bolo. Cara, não tem receita de bolo. Você tem um conhecimento e você vai ter que aplicar aquele conhecimento ao seu modelo. Não tem. Desculpa, mas eu não acredito numa receita de bolo que sirva para todo mundo e para todos os problemas. É como você dizer que o remédio serve para todas as doenças e para todas as pessoas. Não serve. Então você tem que entender e ser curioso para poder buscar conhecimento nos melhores lugares e aplicar esse conhecimento ao seu problema. E tem muitas vezes, Emerson, que assim, você vai lá, você faz um treinamento, você faz um curso e às vezes você não vê aplicação imediata sobre aquilo. Fala, putz, passei aqui um tempão fazendo isso e não estou conseguindo aplicar. Calma, que uma hora você vai ligar os pontos. Não teve nenhuma vez na minha vida que eu tenha investido, e eu investi bastante na minha vida em desenvolvimento, em treinamento, que eu, em algum momento, consegui Não foi aplicar e consegui ligar os pontos, e aquilo fez muita diferença para mim e para as pessoas que eu pude ajudar. Eu acho que o hábito da leitura, por exemplo, ele é um hábito saudável que pode te tornar mais culto. Mas quando você é sábio da sabedoria alheia, sem experimentação, você não é sábio de verdade. Porque sábio da sabedoria alheia, você tem conhecimento profundo. Conhecimento profundo, na maioria das vezes, ele não monetiza, se não for exercitado. Mas eu acho que também é o seguinte, cara, se você não se capacita, você vai andar com a Ferrari numa estrada de terra. Entende? Você não tem como. Eu sou super a favor da educação tradicional, sou super a favor do treinamento. Por quê? Não é só ele, mas também não dá para ser sem ele. Se o asfalto não está pronto, não adianta ser uma Ferrari que você não vai andar nele. Né? Então, eu acho que é uma via de mão dupla. Né? As pessoas habituaram, o digital colocou muito isso. Eu leio 50 livros no ano, eu não sei o quê. Tá, mas o que você faz com essa porra, irmão? Se tu não faz nada com isso, no máximo, você vai ter um arcabouço de vocabulário maior, no máximo, você vai entender um pouquinho de cada assunto durante um período de tempo, que você vai esquecer, entendeu? Agora, se você exercita, cara... Não, e outra coisa... A experimentação do conhecimento na prática é fundamental. Não adianta você ter né? conhecimento se você não se atirar exato. e se você não tentar exercer aquele A conhecimento. Agora, experimentação uma não outra tem- coisa que Também é se você interessante... atirar às cegas, Não adianta é uma nada besta também. motivada. Exato. entendeu? E também uma outra coisa que Esse é... até mais perigoso, né? É mais Uma perigoso. coisa que é interessante também, que além da leitura e todos esses desenvolvimentos e treinamentos que eu procurei investir, é o network. E Sim, sem a dúvida. troca de experiência que você tem com as pessoas que estão lá. Isso eu diria que é 50%, às vezes 60% É tão ou mais rico do que o do conteúdo que você recebe aprendizado. lá. né? Porque você vai conhecer pessoas que se estão lá e também estão investindo em Que conhecimento, passaram pelas mesmas coisas elas que passaram você. por muitas coisas. Você trocar, e tem uma coisa que é muito interessante, mesmo que você vai Bosco, atingindo posições... Só vou te dizer uma coisa. Concordo contigo, mas tem que ser o network de Harvard, do MIT, porque o que tem de network hoje sendo vendido por R$500 aí, velho, que não serve pra nada, que é uma merda. E eu concordo com você, porque no lugar que você senta, todos ali viveram coisas semelhantes que você isso que eu ia viveu. falar.
tudo aquilo que você trabalha, vai te colocar no lugar aonde você deve estar para conhecer quem você precisa conhecer. Essa é a filosofia minha de network. Tudo que você faz na vida vai te levar para onde você tem que estar para conhecer quem você deve conhecer. Te dá acesso. Porque o resto que está sendo aí é banalizado. velho. Não, e é muito interessante que à medida que você está nesse ambiente, e isso a posição de CEO é uma posição muito solitária. E às vezes você acha que assim, cara, será que isso acontece comigo, esse troço? As decisões, os problemas, aquela bucha, sabe? Que dá 8 horas da noite, vem uma bucha e fala, cara, não é possível isso agora. E o legal é que quando você tá num grupo de pessoas numa posição parecida com a sua, você começa a Você vê ver, que você não é o único, né? cara, os problemas são muito parecidos. E às vezes você trocar ideia te dá ideias. Primeiro, que te dá um Sem conforto, dúvida. falar, pô, peraí, isso aí não acontece só comigo. Acontece com mais gente, você se sente amparado e acolhido por isso. E você pode discutir assim, pô, legal, mas quando aconteceu com você, o que você fez? E você trocar ideias com pessoas que têm um problema parecido com o seu, e o legal é que você começa a trocar sem um julgar o outro. Porque todo mundo fala, a minha experiência foi essa, a sua foi essa. E daí você começa a criar como que você vai resolver aquele problema através da experiência dos outros, Uhum. em coisas muito parecidas. Então isso é muito legal também quando você acessa pessoas que estão numa posição parecida com a sua, porque certamente elas vão ter problemas muito parecidos com os seus também. Esse é o conceito da mente mestra que foi muito banalizado aí, os mastermind e tal, porque Total. na essência ele é riquíssimo e traz tudo isso que você falou. Mas infelizmente, assim como o network foi banalizado, o conceito de mente mestra também foi banalizado e enfim. E aí foi para um... Infelizmente, olha, nós estamos com um papo super Foi rápido, bom, daria viu, cara? para... Tinha um monte de coisa ainda para te perguntar aqui, curiosidades que eu ainda tenho, enfim, mas... Infelizmente, o horário aqui já avançou, a gente já passou até de 1 hora, estamos mais de 1 hora aqui. Mas eu queria, então, colocar aqui, já que você falou de dicas, a gente não vai te pedir dicas, mas qual na sua visão? Você acha que, assim, o tema hoje aqui a gente tentou sempre passear por escalar negócios e o digital, que é o case que você criou aí na Privalha, ou pelo menos potencializou na Privalha. Qual é o mindset, na tua visão, fundamental para que um empresário que está hoje aqui, o mindset que tem que estar por trás de alguém que quer escalar negócio e usar o digital também para isso? O que você traria aí, que o Bosco lá atrás eventualmente capturou e que seria importante até hoje para alguém que quer escalar um negócio? Cara, acho que a primeira coisa é escalar para quê? O seu negócio. É escalar porque você quer ganhar mais dinheiro ou escalar porque você quer levar seu produto, seu serviço para mais gente de uma forma mais eficaz? Assim, é sempre pensar o para quê. Depois você pensa no para quem e depois você pensa no como você vai fazer isso. Então, acho que a primeira coisa é, putz, você quer escalar para você levar seu produto, seu serviço para mais gente, por que mesmo? Né? E eu acho que o dinheiro e o retorno tem que ser muito mais uma consequência do que o objetivo Uhum. de você escalar. E um pouco do que a gente falou. Você quer usar a tecnologia para escalar o seu modelo, porque o seu modelo é um modelo que as pessoas gostam, que é um modelo que organicamente faz sucesso e tem recorrência? Legal. Se não, primeiro resolve o seu modelo, faz com que ele seja único, rentável e orgânico, e daí você impulsiona através do digital e escalando. Impulsiona, não empurra. Tentar empurrar através do digital é a pior coisa que pode acontecer, porque você só vai aumentar a sua ineficiência, só vai aumentar o prejuízo do seu negócio. Primeiro, identifica o que a gente fala do Product Market Fit. Uhum. Então, assim, numa escala menor, o seu negócio, ele opera bem, ele funciona, ele tem rentabilidade e ele tem recorrência? Tem. Então, daí você aumenta a escala. Se na escala pequena ele não é bom, não ache que aumentando a escala ele vai melhorar. Exatamente. Acho que isso às vezes é o erro. Olha, o meu negócio aqui pequeno, ele não funciona bem nem é rentável, mas quando eu quintuplicar de tamanho ele vai ficar Ele bom. vai ficar melhor. Olha, talvez tenha um problema aí. Legal. Obrigado, Muito Fernando bom. Bosco. Muito bom o papo aqui. Obrigado aí, Passou meus ligeiro, sócios. viu, cara? Passou rápido. Depois a gente vai continuar esse papo nos bastidores, porque tem mais curiosidade que eu quero saber. Mas obrigado aí por ter atendido essa agenda, a gente poder bater esse papo com você e expor aí os behind the scenes aí do case da Privalha, que se tornou aí tão bacana e conhecido aí no mercado.
Pô, legal, Emerson, foi um prazer. Espero ter podido inspirar os nossos ouvintes aqui e estou à disposição sempre que quiser conversar. É um prazer, vocês são amigos de longa data. É sempre um prazer estar com vocês. Legal. Até o Resultado em próximo Pauta. episódio, então, do Resultado em Pauta. Aguarde o próximo. Mais um convidado especial vem por aí.